Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós faremos uma revisão dos conteúdos. E o conteúdo que nós estudamos neste finalzinho do bimestre foi o capítulo 11, Brasil, um país de imigrantes. Então, pegue a sua apostila, abra na página 82 e acompanhe essa explicação. No ano de 1850, o Brasil ainda mantinha o regime escravo. E o principal porto aonde era comercializado esses escravos era o porto do Rio de Janeiro, no mercado de Valongo. Lá, todos esses escravos que vinham da África eram vendidos e eles trabalhavam na agricultura. E o principal produto típico de exportação do Brasil era o café. E as maiores fazendas cafeeiras se concentravam entre os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. E os grandes proprietários de terra consideravam o trabalho escravo necessário para a produção agrícola e manufatureira. Com certeza, esse trabalho, essa mão de obra dos escravos traziam muito lucro, porque eles precisavam produzir em grande quantidade e para isso eles precisavam ter bastante mão de obra. E nesta época, quem trabalhava para eles eram os escravos ainda. Neste período, a Inglaterra começou a se desenvolver industrialmente e também começaram a influenciar outros países, porque eles precisavam vender os seus produtos. Todos esses países que mantinham o regime da escravidão, eles começaram a incentivar para que esses escravos ganhassem a liberdade. E então, a partir do ano de 1850, Dom Pedro II, juntamente com seus parlamentares, assinaram a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o comércio de escravos negros vindos da África. E esse foi o primeiro passo para o fim da escravidão. Com essa grande revolução que surgiu na Inglaterra, começou a desenvolver o capitalismo industrial nos países europeus. E esse novo sistema começou a influenciar também outros países. Mas o que é o capitalismo industrial? É um sistema que envolve os grandes proprietários, ou seja, os donos de lojas, os empresários, donos de fazendas, eles possuem o maior capital e eles contratam trabalhadores. Em troca de sua mão de obra, eles pagam salários. Ou seja, esses grandes proprietários compravam a força de trabalho. E foi assim que começou a surgir o capitalismo industrial. No século XIX, a França e a Inglaterra eram os principais países industrializados do mundo. Seus hábitos urbanos de consumo influenciavam outros países, inclusive o Brasil. Inúmeros produtos ingleses e franceses eram trazidos para cá a fim de satisfazer os consumidores locais. Com essa revolução industrial desses países europeus, o mundo viu se desenvolver um modo de produção que chamamos de capitalismo industrial. E a partir desse momento, o trabalho assalariado foi substituindo o trabalho escravo. Começaram a contratar os imigrantes vindos da Europa como forma de branquear a nação. E com essa grande revolução industrial, inúmeros produtos eram trazidos para satisfazer os consumidores. E aqueles fazendeiros, os grandes barões do café, compravam muitos produtos. Como reflexo dessas grandes mudanças, surgiram essas campanhas abolicionistas. Apesar dessas grandes campanhas serem muito debatidas, os ricos fazendeiros foram os mais resistentes em aceitar o fim da escravidão. E eles precisavam de mão de obra, e eles estavam se beneficiando desses escravos, porque estavam lucrando muito e cada vez se tornando mais ricos. Neste período, muitos jornalistas, advogados começaram a incentivar e divulgar essa campanha abolicionista. Em especial, Ângelo Agostini
sempre representava os seus desenhos nessas revistas ilustradas. Ele era um caricaturista italiano e eles começaram a divulgar através de revistas pelo fim da escravatura. E o que significa emancipação? Esse desenho dele retrata ali uma nuvem com a palavra emancipação, que significa libertação. E foi somente no ano de 1888 que surgiu a Lei Áurea, que realmente pôs um fim na escravidão. Essa lei proibia a escravidão no Brasil e ela foi assinada pela princesa Isabel. E você, conhece as leis abolicionistas? Eu já comentei bastante com vocês em algumas aulas anteriores, mas eu vou falar aqui todas as leis abolicionistas que surgiram neste período, antes da Lei Áurea. Então, em 1850, a Lei Eusébio de Queiroz proibiu a entrada de escravos africanos no Brasil. Em 1871, a Lei do Ventre Livre determinou que os filhos de escravos deveriam nascer livres. Em 1885, a Lei dos Sexagenários tornou livres os pouquíssimos escravos com mais de 60 anos. E por último, em 1888, a Lei Áurea declarou extinta a escravidão no país. E então, a partir do ano de 1888, com a liberdade de todos os escravos, os mesmos governantes que ignoravam as necessidades dos escravos, pois os escravos não tinham direito à escola, não tinham benefícios sociais, esses governantes procuraram branquear a nação brasileira, trazendo para cá os imigrantes europeus. Segundo a mentalidade da época, o europeu seria, dentre todos os seres humanos, o mais civilizado e evoluído. A vinda de imigrantes europeus para o Brasil representava, de acordo com esse modo de pensar, uma forma de progresso para a nação. E então os imigrantes começaram a vir e trabalhar nas grandes fazendas cafeeiras ali no interior de São Paulo, e esses grandes fazendeiros começaram a contratar a mão de obra desses povos europeus vindos da Alemanha e da Itália. E Nicolau Vergueiro foi o primeiro fazendeiro a contratar imigrantes para trabalhar nos cafezais em São Paulo. Em 1847, ele trouxe 3.000 colonos alemães da Prússia para a fazenda de Ibicaba. Essa é a hospedaria dos imigrantes no ano de 1890. Esses imigrantes, trabalhando para esses fazendeiros, começaram a passar por muitas dificuldades. Quando chegava o momento de pagar esses imigrantes, os fazendeiros ficavam com mais vantagens, descontavam todas as despesas geradas pelos imigrantes. E esses imigrantes tinham muita dificuldade para acumular riquezas ou para comprar as suas terras. Mas Abramo Eberle, ao chegar aqui no Brasil, ele desenvolveu suas habilidades, seus conhecimentos industriais e aqui ele abriu seu próprio negócio no Rio Grande do Sul. Abramo Eberle começou a trabalhar aqui no Brasil como funileiro e ele fabricava utensílios domésticos e a sua empresa se tornou muito conhecida aqui no Brasil. Falaremos um pouquinho sobre a viagem nos navios a vapor. Esses imigrantes vinham para o Brasil nesses navios. Muitas doenças como a cólera, o sarampo e os piolhos se alastravam facilmente. E como não havia tratamento médico, muitos morriam durante a viagem. A viagem durava de 20 a 30 dias e com isso muitas pessoas morriam a bordo. E agora chegou o momento de você realizar o trabalho avaliativo. Leia todas as questões com muita atenção e assim que terminar, tire uma foto bem legível e envie na plataforma do eClass. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu desejo a você um ótimo trabalho avaliativo. Fique com Deus e até a próxima aula!